Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre treino de panturrilha. O que é melhor para gerar mais resultados na hipertrofia, no ganho de massa muscular nesse músculo? Fazer mais séries ou um treino com menos séries já dá resultado? A gente vai entender mais sobre esse assunto na aula de hoje, mas antes da gente começar, já deixa o seu like para ajudar no engajamento desse vídeo e também já se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Tem vídeos aqui, aulas novas quarta-feira às 8, toda semana tem aula nova e se inscrevendo já fica mais fácil para você ficar por dentro e não perder nenhuma atualização aqui do canal. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos abrir a apresentação. Então, esse é o estudo de hoje, mais um estudo de pesquisadores brasileiros, se eu não me engano, a galera lá da Universidade de Londrina. Então, já faz aqui uma pergunta bem direta no título do estudo, né? Panturrilhas maiores por fazer um volume de treino maior? É um estudo publicado recentemente, saiu esse mês mesmo, né? Abril de 2024. E justamente eles fazem essa comparação. Pegam o mesmo treino de panturrilha, fazem 3 grupos diferentes que treinam com volumes de série diferentes e vê o que dá mais resultado. Antes da gente ver os resultados do estudo, vamos entender algumas características aqui sobre o volume de treino e sobre o músculo da panturrilha em si. Então a gente tem o volume de treino, que é basicamente a quantidade de esforço que a gente faz para um grupo muscular. Dentro de um treino, a gente pode quantificar isso por um período maior, né, por uma semana, por um mês, enfim, pelo recorte de tempo que a gente quiser. Mas vamos focar aqui no treino em si, na sessão de treino em si. Então a gente pode mexer no volume do treino, né, fazer mais ou menos esforço, modificando aqui o número de repetições, né, quantos movimentos a gente faz por série, o número de séries em si, que é quantos conjuntos de repetições, ou seja, né, quantas séries você faz ao longo de um treino. Eu posso também mexer no tempo sob tensão. Lembrando que se eu fizer mais repetições ou mais séries, eu também mexo no tempo sob tensão, ou seja, o tempo que o músculo está trabalhando ali sobre o efeito da carga, né? Vencendo a resistência da carga, né, seja na fase concêntrica positiva, controlando essa carga enquanto o músculo está se alongando, que seria a fase excêntrica ou negativa, ou até sustentando a carga ali numa determinada posição sem movimento, que seria a fase isométrica. O tempo sob tensão eu também posso mudar, né, mexer, aumentar ou diminuir de acordo com o tempo que eu passo, né, na cadência da repetição em cada uma dessas fases que eu falei. Então, posso aumentar o volume de treino ou diminuir, mexendo no tempo de contração, no tempo da cadência de cada repetição em cada uma dessas fases que eu citei agora. No caso do treino em si, né, eles focam aqui no volume de treino no mais simples, que são as séries. E mais especificamente, as séries que você realiza até a falha ou até próximo da falha, né? A falha, no caso, a falha concêntrica, seria aquela situação que você quer fazer mais repetições, porém não consegue porque já está cansado, já está ali no limite, né? E agora, falando sobre os músculos da panturrilha, é importante a gente falar de algumas características que eles têm, né? Porque a gente sabe que cada grupo muscular, cada músculo, ele tem características próprias, né? E elas se diferem um pouco quando a gente compara, né, os músculos. E aí na tela está uma imagem, né, um desenho que eu já usei até em outros vídeos aqui que falam sobre treino de panturrilha. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre treino de panturrilha, você pode estar consultando as playlists aqui do canal de hipertrofia, que tem lá mais vídeos sobre treino de panturrilha. Então a gente tem aqui os principais músculos desse grupo muscular, que é a panturrilha. Então a gente tem aqui esse maior, que é o gastrocnêmio, né, que é esse principal aqui, mais superficial. Então a gente tem a parte lateral do gastrocnêmio, que é essa mais próxima aqui do dedo mínimo, e a gente tem a parte medial do gastrocnêmio, que é essa mais próxima aqui do dedão. Se a gente vê nessa outra figurinha lateral, a gente vê que o gastrocnêmio, que é esse músculo maior aqui, ó, e que tem um músculo mais fininho e mais comprido por baixo,
que é o sóleo, né? O músculo mais profundo aqui da panturrilha. Então a gente tem aqui, ó, o gastrocnêmio com 2 porções, lateral e medial, e o sóleo. Então essas 3 porções diferentes compõem um grupo que a gente pode chamar também de tríceps sural, ou mais popularmente panturrilha ou até mesmo batata da perna. Então esse grupo muscular ele tem algumas características peculiares. Então ele é bem suscetível, ele é bem exposto a dano muscular, né? De acordo com o direcionamento das fibras, né, desse grupo muscular, ele fica bem suscetível ao dano do esforço muscular do treino ou até de atividades físicas como corrida ou tudo que envolve corrida, né, como esportes coletivos, por exemplo, né? Ele tem também um alto potencial de recuperação, ou seja, apesar dele ser bem suscetível a dano muscular, ele é um músculo que se recupera rápido. Então, é até comum a gente ver a galera treinando panturrilha várias vezes na semana, né? Às vezes em dias consecutivos. Isso é possível em partes por esse alto potencial de recuperação da panturrilha. E ela tem um baixo potencial de ativação muscular voluntária, né? O que é isso? Então a gente tem grupos musculares que a gente consegue ativar uma porcentagem maior das fibras com relativamente menos esforço, menos séries. É o caso do bíceps, do tríceps. No caso da panturrilha ou grupos musculares maiores também, como o quadríceps, para você ativar todas as fibras musculares no máximo do seu potencial, você precisa de um número de séries maior. Então, são grupos musculares que combinam com treinos de mais volumes de série, tanto a panturrilha quanto o quadríceps, para você estar ativando um maior percentual de fibras e poder ter aí mais resultados, né, pensando em ganho de massa muscular, né. Essa característica entre grupos musculares justifica um pouco as variações no volume de séries que você faz para o treino e, obviamente, também na forma como você vai treinar esses músculos e dividir o treino e os exercícios que você faz para cada um desses grupos musculares ao longo da semana. Então, vamos ver aqui os participantes do estudo. Então, para fazer esse estudo da comparação aí do efeito de treino de várias séries diferentes na hipertrofia da panturrilha, eles selecionaram uma amostra de mulheres adultas saudáveis, né, uma faixa de idade de 18 a 35 anos, e é importante ressaltar que elas não estavam treinando musculação, pelo menos num período de 3 meses antes do estudo. Nesses 3 meses antes do estudo, elas não participaram de nenhum programa de treinamento de musculação ou outra prática esportiva relevante, né? O que é importante a gente saber desses detalhes, porque os resultados que eu vou apresentar aqui, eles servem para esse público, mulheres adultas saudáveis e que não estavam treinando. Então, se você for aplicar o mesmo treino em mulheres treinadas, por exemplo, ou em homens treinados, os resultados podem ser diferentes. E aí, eles recrutaram aqui, no primeiro momento, 124 mulheres, checaram todos os critérios de inclusão para participação do estudo, daí 76 foram selecionadas para participar do estudo e foram divididas em 3 grupos, né? Um grupo que fez 6 séries por semana, né, de panturrilha, de exercício de panturrilha. Um outro grupo fez 9 séries por semana. E o último grupo, o terceiro grupo, fez 12 séries por semana. Daí, ao final de todo o processo de treino, 61 pessoas, né, 61 mulheres, dessas que começaram o treino de fato, ficaram ali, conseguiram terminar todo o protocolo certinho e os dados de 61 mulheres foram utilizados para análise, que é o que a gente vai ver aqui mais para frente. Vamos ver agora um pouco sobre o protocolo de treino. Então, né, dentre os exercícios para hipertrofia da panturrilha que a gente conhece, um deles, um dos mais utilizados, é esse que está aqui na imagem, que é a panturrilha no leg press horizontal, né? Você fica aqui com os joelhos estendidos, você posiciona aqui a ponta do pé na borda da plataforma e faz lá o seu exercício de panturrilha, e você pode ajustar a carga de acordo com os pezinhos lá, né, os tijolos que tem disponível no seu aparelho de leg press. Então esse foi o único exercício selecionado para fazer todas as séries, né, nesse estudo. E a gente já viu lá no slide anterior que tivemos 3 grupos, né, que foram divididas essas mulheres que para fazer o treinamento da panturrilha.
Então, um grupo fez 6 séries por semana, o outro 9 séries por semana e o terceiro 12 séries por semana. Então, teve aí esse estudo uma duração de 6 semanas de treino mesmo, sendo que uma semana, né, antes dessas 6 foi utilizada só para familiarização, para acostumar com o protocolo de treino, lembrando que eram mulheres sedentárias, né, ou pelo menos que não treinavam musculação, então é importante esse período de adaptação. E essas séries aqui para panturrilha foram divididos em 3 treinos por semana, 3 treinos em dias não consecutivos. Então, o grupo que treinou 6 séries fez 2 séries por treino, o grupo que treinou 9 séries fez 3 séries por treino e, por fim, o grupo que treinou 12 séries fez 4 séries por treino de panturrilha. Como é que foi esse treino? Todas as séries foram feitas com 15 a 20 repetições máximas, né? Sempre tentando a falha. Quando chegava na falha até 20 repetições, tudo bem. Se caso naquela série a mulher conseguisse ali superar o limite de 20 repetições para uma determinada carga, eles faziam um ajuste de 2 a 5% dessa carga para a próxima série, para sempre estar ficando ali, né, nessa característica de 15 a 20 repetições máximas. Esse ajuste de carga é importante para o treino sempre ficar dentro dessa zona proposta, né? Como são mulheres destreinadas, é bem comum que elas ganhem força rapidamente, né, no início desse protocolo de treinamento. Então esse ajuste é fundamental para que o exercício seja sempre dentro da zona de repetições máximas alvo desejada e consiga uma intensidade, um nível de esforço relevante do início ao fim das 6 semanas de treinamento. Todas tiveram 2 minutos de descanso entre uma série e outra e a cadência, ou seja, o tempo sob tensão em cada uma das fases, o tempo de esforço muscular em cada uma das fases foi padronizado também. Foi de 1 segundo na fase concêntrica, ou seja, na empurrada, quando a panturrilha está contraindo, e 2 segundos para controlar a descida, a fase excêntrica. E aí também tiveram algumas avaliações aí, né? Tanto pré e pós, como avaliações do volume de treino em si. Então, mediu a espessura muscular dos músculos da panturrilha, método ultrassom, antes e depois de começar o estudo, né? Antes e depois das 6 semanas de treino. Então, foi medida a espessura tanto do gastrocnêmio medial e lateral, principal músculo da panturrilha, e o sóleo também. Então, foi medido aí os 2 músculos, sendo que o gastrocnêmio também suas 2 porções principais, lateral e medial, como a gente viu lá no outro slide. E também foi calculado o volume total de treino. Então, ao longo das 6 semanas, eles anotaram as séries, as repetições e a carga levantada, multiplicaram tudo isso para calcular o volume total de treino e ter uma noção do nível de esforço, né, da comparação das diferenças entre as séries de cada grupo e o que isso resultou no volume total de treino. Vamos agora dar uma observada melhor aqui nos resultados. Então aqui a gente tem 4 gráficos diferentes e esses gráficos eles falam sobre a mudança na espessura muscular em cada uma das porções, né? Lateral e medial do gastrocnêmio e também no sóleo e também a hipertrofia, ou seja, a espessura muscular do tríceps oral da panturrilha como um todo, que seria esse gráfico D. Então aqui ó, a gente tem 3 colunas para cada gráfico e cada coluna representa, né, um grupo. Então a gente tem sempre nessa coluna aqui mais à esquerda o grupo de 6 séries, na coluna do centro o grupo de 9 séries e na coluna de 12 séries aqui, ó, que essa é a direita, que é o grupo 3, tá bem? Então a gente tem o gráfico A com gastrocnêmio medial, o gráfico B com gastrocnêmio lateral, o gráfico C com o sóleo e o gráfico D com o tríceps oral ou a panturrilha como um todo. Então a gente vê aqui, ó, várias linhas, né, em cada coluna desse gráfico. Cada uma linha dessa é o resultado de cada participante do grupo aqui, né? Cada mulher que fez o treinamento. E a gente tem aqui alguns sinais, né, em cima dos gráficos. Então o que significa cada um deles? Toda vez que a gente vê um asterisco desse aqui, quer dizer que o resultado do pré foi diferente do pós.
quando eu digo diferente, todo estudo faz uma série de técnicas estatísticas e essa diferença que ela é considerada não é qualquer diferença numérica. É uma diferença que seja estatisticamente significativa de acordo com os critérios que cada autor aí estipula para o seu estudo. Então essa diferença aqui entre pré e pós, ou seja, entre início e final do treino, se a gente vê aqui que todas as linhas, né, tendem para cima, e a gente vê também que esse asterisco ele aparece em todas as colunas, né, aqui nos 4 gráficos. Então significa que em todas as situações, 6, 9 ou 12 séries, e para todos os grupos musculares aqui analisados, o treino ele sempre fez resultado, né, ele sempre produziu um aumento expressivo da massa muscular. Então, tanto 6 como 9 quanto 12 séries, seja qual for aí a porção ou músculo da panturrilha analisado, o treino fez efeito do jeito que ele foi conduzido aí no estudo. E aqui a gente tem também, como está destacado na legenda, outro símbolo diferente, né? Esse símbolo aqui que parece uma cruzinha, né? O que esse símbolo mostra? Ele mostra já uma diferença entre os grupos de 12 e 6 séries, ou seja, uma superioridade no resultado quando comparado os grupos que fizeram 12 e os grupos que fizeram 6 séries. Então, aonde que a gente vê essa superioridade? A gente não vê no gastrocnêmio medial, ou seja, todos os grupos tiveram um aumento, mas esse aumento foi semelhante, mas a gente vê essa diferença nas outras comparações. Então, o grupo de 12 séries foi mais efetivo para produzir resultados aqui de hipertrofia no gastrocnêmio lateral, no sóleo e na panturrilha como um todo, aí, comparando as duas porções do gastrocnêmio mais a hipertrofia do sóleo. Agora a gente pode ver melhor esse resultado aqui em dados percentuais, que é uma coisa que a gente não consegue perceber ali só analisando o gráfico. Então a gente tem aqui, ó, vamos ver, gastrocnêmio medial. Então aqui ó, teve um ganho, né, de 6%, ali 7% nos 6 séries, 9 séries 8% e 12 séries aqui 10%. Então a gente vê também aqui, ó, gastrocnêmio lateral, 8%, 12%, 14%, sóleo, 7%, 12%, 13%. Aqui, ó, em média, né, considerando aí a panturrilha como um todo, 6 séries produziram um ganho de 7% de espessura muscular, hipertrofiou 7% em relação ao tamanho original em 6 semanas de treino, 9 séries 10% e 12 séries 12%. Né? Então a gente vê aqui, ó, que quanto mais séries, mais hipertrofia vai dando e que ela é resultado expressivo mesmo na comparação de 12 para 6 séries, né? Ou seja, o dobro de séries executadas. Aqui nesse gráfico, a gente tem aquela questão do volume total de treino, né? A relação entre séries, repetições e carga levantada. E aqui a gente vê claramente, né? A gente tem a comparação do grupo que fez 6, do grupo que fez 9 e do grupo que fez 12. Quanto maior a barrinha, maior o volume de treino. E a gente vê aqui, ó, que o que teve mais volume de treino, obviamente, foi o que fez mais séries, e que 9 séries teve um volume de treino significativamente maior que o de 6 séries, 12 séries teve um volume de treino significativamente maior que 9 e que 6 séries. O interessante é que, apesar de 9 séries ter um volume significativamente maior do que 6, no resultado a gente vê uma diferença numérica dando vantagem para 9 séries, mas na estatística esse resultado ele não foi significativo. Então, de forma geral, o que a gente viu nesse estudo? 12 séries foram superiores a 6 séries para a hipertrofia dos músculos da panturrilha. E, principalmente quando a gente olha o gastrocnêmio lateral e o sóleo. A diferença entre 9 a 12 séries ela não foi significativa para a estatística. Mais uma vez, quando a gente vê os dados ali, o ganho percentual, numericamente 12 séries foi sim superior. Porém, para a estatística, 9 e 12 séries teve um resultado semelhante. Então, significa aí para as pessoas que têm talvez menos tempo para treinar ou que são mais sensíveis à dor muscular tardia nesse grupo muscular da panturrilha, talvez podem optar aí por menos séries, né, comparando 12 a 9, pode ter aí um resultado potencialmente parecido, né, semelhante.
Algumas aplicações práticas interessantes desse estudo. Bom, primeiro a gente viu que o exercício usado foi o leg press horizontal e ele deu resultado para a hipertrofia da panturrilha. Então, como a gente já sabe na prática, essa opção de treino de panturrilha no leg horizontal, ela é, sim, válida e efetiva para quem quer aumentar a massa muscular da panturrilha. E se você, por exemplo, está com a panturrilha pequena ou quer dar uma ênfase nesse músculo ali no seu período inicial de treinamentos, fazer mais séries, no caso 6 contra 12, né? A gente não sabe, só com os resultados desse estudo, se 15 séries seria melhor, se 18 séries seria melhor, se a partir, sei lá, de 30 séries já não teria um resultado positivo, ou se já estaria um volume excessivo de treino que traria uma piora. Bom, isso a gente não sabe somente com os resultados desse estudo, mas pelo menos nessa comparação de 6 a 12, a gente pode afirmar, olhando esses resultados, que fazer mais séries é melhor sim para ganhar mais massa muscular na panturrilha. E a gente sempre deve considerar a amostra desse estudo, como eu já falei lá no início. Esses resultados, eles são válidos para mulheres de 18 a 35 anos, saudáveis, que não estavam usando nenhum tipo de suplementação ou recurso hormonal e que não tinham experiência com treino, ou pelo menos não treinaram ali no último período de 3 meses. Esses resultados eles podem ser diferentes se mudar o público, né? Se forem mulheres treinadas ou homens destreinados ou treinados, podem acontecer resultados diferentes. Então é isso aí, galera. Mais uma aula do canal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e fazer sua inscrição aqui também no canal para ajudar a gente a crescer. Deixe seu comentário se você tem alguma dúvida ou quer adicionar alguma coisa que você achou interessante aí para essa aula, ou até mesmo se você tem uma sugestão aí de aula ou de tema que você gostaria de ver aqui no canal. E lembre-se, artigos na íntegra, se você quiser ler, todos os vídeos têm as referências aqui na descrição, que você pode estar acessando os links e ler o estudo na íntegra. E também na descrição estão todos os dados para você entrar em contato comigo e vir ser meu aluno na consultoria online Projeto 12, onde você consegue aí ter as minhas orientações para você ter os melhores resultados possíveis no seu treino de musculação, seja na academia ou seja em casa. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo então. Até lá, valeu!